Glória a Deus, eu quero saudar todos nossos irmãos que estão nos assistindo através do canal 23 Star News com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa vos abençoar grandemente em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor venha fazer parte da sua vida, do seu cotidiano e que o nome do Senhor possa ser glorificado em nome de Jesus. Eu gostaria já de começar este trabalho abençoado, este programa abençoado, um culto, eu falo assim, um culto na sua casa, para a sua família, com uma oração, pedindo a bênção do Senhor e a direção do Espírito Santo. Senhor Deus amado, Deus poderoso, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, nos colocamos aqui uma vez mais em sua presença, quero ao Senhor pedir que o Senhor venha estar abençoando grandemente, abençoando categoricamente a todos que estão nos assistindo, Senhor, que nós possamos, ó Deus amado, Deus poderoso eterno, estarmos juntos, meu Pai, desta programação, em espírito. Eu creio que estará, Senhor, abençoando a cada família. O nome do Senhor será glorificado, será exaltado. E eu, como ministro da tua palavra, eu os abençoo e declaro todos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor do Senhor. Glorifica o Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntinhos para estar falando do amor de Jesus. Eu, pastor Luiz Alves, estou muito feliz, contente, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, né? Graças a Deus. Por esses dias agora, eu vou estar aí recebendo mais uma bênção de Deus. A minha netinha Lívia, acredito eu que nesta semana ainda já vai estar nascendo uma bênção. Seja bem-vinda a minha netinha Lívia, segunda netinha de número 2. Uma bênção. Tenho a minha gauchinha, Ana Laura, que mora lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe meu filho William, minha nora Stephanie, minha netinha, que está também nos assistindo. Que Deus abençoe grandemente em o nome do Senhor. E logo mais agora, essa semana, está vindo a Lívia, que é filha do irmão Diácono Wesley, meu filho Diácono Wesley, e a minha nora, irmã Valesca. Que Deus abençoe em o nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor possa estar realmente fazendo parte da vida de vocês, né? E que esse parto venha ser tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou contente, feliz. Imagina a pastora Rose como que está contente. A pastora Rose está numa alegria, ela não está se contendo. Uma bênção mesmo, graças ao Senhor. Mas antes de eu estar lendo a palavra, eu quero estar falando de alguns amigos, parceiros que têm nos ajudado. Eu quero falar sobre o Varal Modas que tem... Ali você que quer comprar sua roupa masculina e feminina, também quer contar com um ótimo atendimento, você vai até ali o Varal Moda, que está localizado ali na rua Rui Barbosa, número 396, de frente à antiga Basical. Pensou em moda masculina, feminina, pensou em ótimo atendimento e bom preço? O Varal Moda, Avenida Rui Barbosa, número 396. Sobre nova direção agora, viu? Está sobre nova direção. E também quero falar dos amigos parceiros de muitas longas datas já, a 15 Farma, que Deus abençoe a todos aí da 15 Farma, o Hugo, a Regina, o irmão Fernando, toda a equipe de funcionário, que também está localizada na Avenida Rui Barbosa, 396, com o telefone diz que entrega 3652-1637, 3652-1637. Você precisou de medicamento, ótimo atendimento, também liga ali no 3652-1637 da 15 Farma ou vai diretamente à 15 Farma. Falei de 15 Farma e não posso deixar também de falar do meu amigo, meu irmão Vanderlei, lá da Bodpen. Viu? Você que tem o seu veículo a diesel, não deixe de procurar ali a Bodpen, porque o atendimento ali, o trabalho dos profissionais são de primeira, viu? Eu sou prova disso, que os meus veículos têm sido consertados lá quando precisa. Há tanto atendimento como profissionalismo, ali é de primeira. Bodpen pode estar aí fazendo melhor para o seu veículo. O telefone é 3652-2553. E se você falar só, eu ouvi a propaganda no programa Um Passo para Deus com o pastor Luiz, você pode ter certeza que você vai ter um desconto especial ali, tá bom? Que Deus abençoe o irmão Vanderlei e todos aí que têm nos ajudado em o nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor venha estar na vida de todos os irmãos. Que Deus possa estar abençoando. Irmãos, estamos aí já em início de fim de ano, né? Fim de ano, as pessoas já estão se programando a viajar, estão se organizando, estão se preparando também para receber os entes queridos em casa, a família. Eu quero dizer para você que ainda tem família que ainda não está na graça, porque eu tenho certeza
essa palavra não está na graça, é porque um dia vai estar na graça. Porque a promessa de Deus não diz respeito só a mim ou a você, mas toda a nossa família. Sendo assim, eu quero dizer para você, recebeu seus parentes em casa, a sua família em casa, convide eles, seja um canal de bênção, convide eles para ir para a igreja onde você faz parte, a denominação que você faz parte, para que ele também possa receber a bênção de Deus. Existem pessoas que quando recebe o parente em casa, se o parente ficar um mês em casa, ele fica um mês sem ir na igreja. Um mês em buscar a Deus. É importante que você seja um canal de bênção. De repente, essas pessoas vieram de uma outra cidade para se converter aqui. E Deus querendo usar a sua vida. Então, convide essas pessoas para estar na casa do Senhor, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Vou aqui até dar uma dica para você. De repente, a pessoa eu não vou, eu não quero, não estou muito afim. E você sabe que é gente da família, é ente querido. Não deixe você de ir. Você vá para a igreja, deixa a sua família ali, na sua casa, fala para a pessoa, me dá um tempinho, eu só vou ali na casa do Senhor adorar o Senhor, depois eu volto. Eles vão ficar inibidos, viu? Eles vão ficar inibidos e da próxima vez eles vão com você. Então faça isso, é o nome do seu Jesus sendo glorificado. Queridos, eu tenho encontrado muitas pessoas reclamando da situação, ou até mesmo questionando pelo fato de ser cristão. Pastor Luiz, porque eu sou crente, eu passo por isso ou por aquilo. Né? Às vezes, irmãos, as pessoas, eles não querem receber a mensagem como ela é. Jesus, irmão, em momento nenhum, em momento algum, ele diz que nós teríamos só bênção aqui. Ele disse que ele foi preparar lugar. Ele foi preparar lugar. E esse lugar que ele foi preparar para nós é um lugar que só bênção. E quando nós estivermos aqui, nós vamos passar por alguns perrengues, por alguns problemas. Aqueles até mesmo que nós não queremos passar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a tudo isso. Então, não é pelo fato de você ser cristão que você não vai passar por algumas situações. Eu, como psicanalista, eu tenho encontrado muitas pessoas me procurar para fazer tratamento de ordem psicológica, e por incrível que pareça, quando eles preenchem a ficha deles, eles colocam lá, evangélicos. A maioria, digo 90,9%, colocando evangélico, ou seja, eles também têm problemas, também passam por situações. Eu tenho um consultório hoje na cidade de Birigui, na Clínica Siqueira Campos, trabalho lá, e não me identifico de forma nenhuma como pastor. Mas chegam pessoas lá para fazer o tratamento, quando preenche a sua ficha, a maioria é evangélicos. Ou seja, os cristãos também ficam doentes. Mas vai chegar um momento que nós nunca mais vamos ter problema. Pastor Luiz, mas eu sou crente, eu fico doente aqui. O que eu acho lindo no meio de tudo isso é a maneira de amenizar o problema. Às vezes o seu problema é igualzinho daquele que ainda não serve ao Senhor. Mas a maneira de amenizar é tão linda. Porque é Deus que vai lá e resolve para você. É Deus que vai lá e resolve para nós. E nós só temos motivo de glorificar. Nós temos motivo de exaltar. Nós temos motivo de bendizer o nome desse Deus. Então vale a pena nós estarmos na presença de Deus. Pastor Luiz, mas eu tenho o Espírito Santo, eu sou cheio da graça, eu tenho o poder de Deus faz parte da minha vida. O porquê isso, Pastor Luiz? Pois bem, eu quero falar da primeira experiência do Espírito Santo. A minha primeira experiência com o Espírito Santo foi muito bom no momento que eu recebi a graça. Depois o que eu fiz com o Espírito Santo, por eu não ter sabedoria, ser novo na fé, eu não falo aqui no programa de televisão. Mas na igreja eu sempre falo para os irmãos. O que eu fiz depois do Espírito Santo. Eu disse, eu não falo, eu falo, mas eu falo tanto que eu não vou deixar de falar. Irmãos, olha, existem pessoas que pensam que Deus não sela a pessoa com o Espírito Santo se a pessoa ainda estiver ao vício. A Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. O próprio Deus, ele vai dar discernimento para as pessoas. O Espírito Santo é Deus.
Ele dá discernimento para a gente saber do que é certo, o que é errado, o bem e o mal. Eu me lembro que eu estava na graça, já tinha aceitado a Jesus. Eu ainda tinha o hábito de fumar, vício e hábito. E vira e mexe eu fumava um cigarro escondido. Eu estava na igreja, com aquele intuito de dizer assim que eu ia largar de fumar aos poucos, mas não existe isso. Você tem de abandonar o vício, assim como o pecado. Você tem de abandonar de uma vez por toda. Eu me lembro que numa tarde da bênção, Assembleia de Deus, no Ministério Ipiranga, na cidade de Birigui, no bairro Recantos dos Pássaros, pastor da igreja, pastor Evair, meu grande amigo. E eu estava lá e eu recebi o batismo no Espírito Santo. Eu saí dali muito contente, feliz. Cheguei na minha casa, eu ainda morava sozinho, não estava casado. E eu acendi um cigarro, comecei a fumar e agradecer a Deus pelo batismo do Espírito Santo. Olha que falta de entendimento. Eu disse que eu não iria falar, mas eu falo. Eu não tenho vergonha, não me orgulho do que eu fiz. Mas só, irmãos, que pelo fato de eu ter recebido o Espírito Santo, coisas que eu não conseguia fazer, ou coisa que eu não conseguia fazer, me libertar do vício do cigarro, o Espírito Santo me deu força, o Espírito Santo me libertou. Então, mesmo eu com o vício, eu fui selado e depois liberto. Eu quero dizer para você, não importa como você está, venha para a casa do Senhor. Deus, Ele quer te selar com o Espírito Santo e te dar força para você ser liberto, assim como Ele libertou o pastor Luiz. Essa foi a primeira experiência que eu tive do Espírito Santo. Ser liberto dos vícios, da bebida, do cigarro. Deus me libertou. Então, amados, qual é a sua primeira experiência com o Espírito Santo? Talvez hoje, este programa fica dedicado aqui mais ao público evangélico. As pessoas que às vezes se indagam, se perguntam o porquê que está acontecendo isso ou aquilo comigo. Eu quero dizer para você, irmãos, o que a Bíblia nos diz, nos relata em relação ao Espírito Santo. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 4, que Jesus, ele recebe o batismo do Espírito Santo. Jesus recebe o batismo do Espírito Santo. João Batista vai lá, o batiza. Ali há uma manifestação do Deus Trino. Você vê ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando Jesus, irmãos, é batizado, ou chega para ser batizado, melhor dizendo, já começa a se cumprir as palavras a qual o próprio João dizia, que viria um que era mais poderoso do que ele não era digno nem de atar a sandália dos seus pés, que esse os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E quando chega Jesus a ser batizado, João chega a questionar, dizer, eu quero ser batizado por ti, e vem tu a mim? E Jesus sim, para se cumprir as Escrituras, ou seja, até mesmo aquele que João tinha dito, as palavras de João. A palavra do crente, irmão, não é lançada ao vento, não. O cristão tem de pensar o que ele fala. E quando isso acontecera, Jesus foi batizado para a glória do Senhor Jesus, e houve a manifestação do Deus Trino. Jesus, Deus Filho, Deus Espírito Santo em forma de pomba, pousa sobre Jesus. E a voz de Deus Pai Todo-Poderoso dizendo, esse é meu filho, em quem eu me agrado ou me comprazo. Ali há uma manifestação do Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a primeira experiência do meu Jesus, olha eu sendo aqui egocêntrico, olha eu sendo aqui, irmãos, aquele menino que tudo é meu, o egocentrismo. Aquele meu Jesus, que você pode dizer assim, porque ele é onisciente, é onipresente, irmãos, a onipresença de Deus é grande. Existem pessoas dizendo assim, olha, vamos naquela igreja porque Deus está lá, é lá que Deus está. Isso é um pecado gravíssimo. A pessoa está apenas localizando a Deus,
esquecendo que a onipresença de Deus, Deus ele está em todos os lugares. Deus está contemplando as coisas boas e as coisas ruins que estamos fazendo. Então eu não posso dizer que Deus está lá na igreja Assembleia de Deus Poder de Cristo. Deus está em todas as denominações onde é invocado o nome santo dele. Até inclusive em daqueles lugares onde as pessoas estão usando o nome dele. Ele também está, porque hoje ele é intercessor. Um dia ele vai ser juiz. Então, queridos, mas falando sobre o Espírito Santo, para não desfocar da visão da palavra, versículo 1 do capítulo 4 do livro de Mateus diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi a primeira experiência de Jesus, ser tentado pelo diabo pós-batismo, pós receber Espírito Santo. Às vezes nós como cristãos, nós estamos questionando tanto. Nós estamos só questionando. Esquecemos que Jesus diz que no mundo teríamos aflição. Mas ele disse: eu venci o mundo, ou seja, ele venceu as aflições. Quando você lê, irmão, Mateus, capítulo 16, o seu verso de número 24, Jesus está dizendo sobre a arte da renúncia, a importância da renúncia. Jesus está dizendo: quem quiser vir após mim. Ele não está obrigando. Ele está dizendo: quem quiser, quem for voluntário a isso, quem se entregar, aleluia, não parcialmente, mas se entregar unanimemente, no seu todo para o Senhor. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mas se você observar a exegese bíblica, você vai perceber que ele está dizendo: quem quiser vir após mim. Ele não está dizendo na frente dele: após mim. Renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse após, irmãos, não importa o que você está passando. Jesus está contemplando tudo. Ele está vendo tudo. E Ele está na tua frente. Os passos que você está pisando, Jesus já pisou por você. Ele está demarcando ou marcando o caminho para você seguir. Pastor Luiz, mas eu não estou suportando. A luta é muito grande, as provações é muito grande, eu estou sendo até mesmo hostilizado. Amados, nós não podemos nos esquecer, aleluias, que o nosso Jesus passou por tudo isso e muito mais. Pois ele morreu na cruz para nos salvar. Pastor Luiz, lá na igreja, tem uma irmã ou irmão que ele me humilha. Tem uma pessoa que parece que não recebe o louvor que eu louvo. Parece que tem uma marcação. Eu estou sendo hostilizado. Queridos, nós não sabemos o que é ser hostilizado. Nós não sabemos o que é isso, na verdade. Depois que surgiu a palavra bullying, até na igreja está acontecendo a palavra hostilizado. Queridos, Jesus, se sendo inocente, sem maldade em sua mente, ao seu coração, ele sim pode falar: eu fui hostilizado. Ele foi envergonhado, ele foi zombado, carregou aquela cruz por mim e por você, foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinho, ele apanhou, foi chicoteado, ainda ultrapassaram ele com uma lança. Mas só que, no final de tudo, ele usou uma palavra: a Deus, a ti eu entrego ao meu espírito. Em momento nenhum Jesus entregou o seu espírito aos homens.
Em momento nenhum Jesus entregou o seu espírito àqueles que estavam o açoitando, aos governadores. Não, muito pelo contrário, ele ficou firme. A maior tentação de Jesus como homem, na sua primeira experiência, depois do Espírito Santo, ser tentado pelo diabo. O diabo começa a tentar Jesus cara a cara, olhando para a deficiência momentânea, olhando para Jesus, porque Jesus estava numa situação precária, porque ele também estava com fome, estava com sede. O diabo estava procurando ocasião a se aproveitar da fragilidade de Jesus. Assim, amados, como o diabo, o inimigo da minha e da tua alma, ele quer se aproveitar da nossa fragilidade. E nós devemos tomar cuidado, porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo vem nos convencer do mundo e do pecado. A Bíblia nos garante no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia do porvir. Ou seja, para o dia do arrebatamento da igreja. Diz Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, já quais estáis selados para o dia da redenção. Então, queridos, nós não podemos entristecer o Espírito Santo porque ele é Deus. Nós estamos selados, você é selado, a sua família tem promessa e tem o selo do Espírito Santo. O que me chama muita atenção, queridos, o que me chama muita atenção, de que quando Jesus está com muita fome, o diabo chega a dizer para Jesus: faça com que essas pedras se transformem em pão, ou diga, determine que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse assim: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Existe aí uma grande maioria de cristãos, de servos de Deus, que eles querem viver de pão. Eles não querem viver da palavra de Deus. Eles querem viver ostentação. Eles querem ter uma vida de ostentação para dizer que Deus é na vida deles. Mas Jesus diz para o diabo que o cristão não viverá só de pão, só de bens materiais, só de riqueza, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Porque, irmãos, aleluia, a palavra é salvação. A palavra, ela é eterna. A palavra, ela tem a sua eficácia. Ela tem o seu poder, é a palavra. Mas por que eu me prender em tantas coisas? Ah, pastor Luiz, eu tenho o Espírito Santo passando prova. Pois bem, você diz assim para mim assim: ah, mas Jesus é Jesus, ele tinha que passar por isso mesmo. Eu quero falar sobre um personagem por nome Paulo. Paulo está deitado, está tendo um sono bem gostoso, tranquilo. Sabe aquele sono que você acaba de fazer uma boquinha, porque você janta, aí você chega lá no seu sofá, naquele menor, tem um grande e um pequeno, a namoradeira. Você deita naquele sofá, todo desconjuntado, todo torto, te dá aquele sono tão gostoso que você não quer sair dali. A esposa diz: bem, vamos para a cama dormir, vamos lá para o quarto, etc. Mas está tão gostoso que você levanta dali, mas com a vontade de ficar naquele sofá. De repente assim estava lá e Paulo, dormindo, deitado, aquele sono gostoso. Ele tem uma visão de um varão dizendo para ele para atravessar a Macedônia. Aleluias. Ele ouve a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo mostra, direciona para o que é que ele vai fazer. E ele vai fazer para a glória de Deus, porque ele é homem de Deus, ele é cristão. Amados, quando Paulo ele faz a sua trajetória, direcionado pelo Espírito Santo, eu vou resumir aqui por causa do horário. Paulo, ele vai orar, ele está orando, está buscando a Deus. Ele, Silas e também uma irmã por nome Lídia, ou Priscila, está ali buscando ao Senhor. Lídia está ali buscando ao Senhor com ele. E daqui a pouco ele está passando
em um lugar, numa cidade, onde tem uma jovem, Epitonusa, uma coisa assim. E esta jovem, ela tem um espírito, presta atenção nisso, ó, espírito de adivinhação ou de revelação. Tá? Quando você vai estudar a arte, quando você vai estudar a exegese, quando você vai estudar a questão revelação, você aprende isso aí. Ela tem um espírito de adivinhação ou revelação. E todos os dias está passando esses homens de Deus lá, e ela diz assim, ó, aqueles homens ali são servos do Deus Altíssimo. E ela começa a gritar, começa a falar em voz alta, para que Paulo e Silas saibam que ela está falando isso. Ou seja, até o diabo sabe que somos do Senhor. Até o diabo sabe. Nós não podemos nos esquecer que Deus falou para Gideão, desce lá no arraial dos adversários dele, dos medianitas amalequitas, e chega lá, irmãos, o inimigo de Gideão tem um sonho, que um pão de cevada vinha e cortava eles de espada. O outro já tem interpretação, esse pão é nada mais, nada menos que Gideão, porque o Senhor dos Exércitos é com ele. Até o inimigo sabe que Deus é conosco, mas ele é teimoso, ele gosta de apanhar. E aí, irmãos, esses homens de Deus, direcionados pelo Espírito Santo, eles passam por vários dias, aquela jovem ali revelando, não só eles como cristãos, mas um monte de gente atrás dela, porque ela tem o Espírito da revelação, e ela está dando lucro para os seus senhores. E de repente, aqueles homens de Deus indignados, vai lá e expulsa aquele demônio. Oh, meu Deus, como é duro ser direcionado pelo Espírito Santo. Tem pessoa que pensa que ter o Espírito Santo é só viver de boa, viajar de avião, sabe, andar de carro importado, andar de Hilux, né? Aqueles carrão, aquelas caminhonetonas, andar de S10. Está pensando que é isso? Irmão, vou dizer uma coisa para você. O maior pecado do diabo é a vaidade. A vaidade não está relacionado a ter, viu? A vaidade está relacionado a ter sem poder, sem ter condição, a sacrificar a si mesmo e as pessoas. Porque quando você tem condição e você não compra, você se abstém de ter, você não está vivendo. Porque você tem condição de ter e não tem. Você está se privando de ter. É uma coisa. E quando você tem condição de ter e você vai viver tendo porque você tem condição, é outra coisa, é muito bom, é abençoadíssimo. Mas quando você não tem condição de ter e você quer ter de qualquer maneira, é vaidade. E para você ter, você vai passar por cima de pai, de mãe, de orientação pastoral, você vai passar por cima de tudo, porque você tem uma vaidade, você quer ter. E quando você tem, você fica soberbo, você rouba a Deus, você desvia o seu dízimo, a sua oferta, porque você quer ter. Esse é o pecado capital do diabo, a vaidade. Então você tendo condição é uma coisa, você ter sem ter condição é outra. Então nós temos de ter tendo condição. Deus falou que vai me dar um veículo, oh glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Você corre lá, faz um financiamento, compra um carro de 60 parcelas para pagar. Não foi Deus que te deu, você se comprometeu. Isso é vaidade. Agora, se Deus te der condição de ter, tenha. Viva, mas tenha bastante, desfrute daquilo que Deus te deu. Mas se você não tem condição, não tira o travesseiro debaixo da sua cabeça, vai dormir tranquilo, pedala sua bicicletinha e durma tranquilo. Você vai ver muitas pessoas andando de carrão aí, mas não consegue dormir, preocupação, dívida, nome sujo, etc. Então existe a vaidade. E se que alguém quiser ser contencioso, me procure, nós conversamos sobre isso. Amados, mas voltando a dizer, para encerrar, sobre Paulo e Silas,
eles foram hostilizados, eles apanharam porque eles foram direcionados pelo Espírito Santo. Mas lá dentro da prisão, o projeto de Deus foi manifesto. Assim como foi manifesto no batismo de Jesus no Jordão, houve a manifestação do Deus Trino lá na prisão. Paulo e Silas, que estavam ali, com as suas mãos atadas, estavam amarrados. Eles estavam ali, irmãos, todos cortados, porque eles apanharam bastante. Quem sabe houve um diálogo lá dentro daquela prisão entre eles dois. Silas dizendo para Paulo: Paulo, eu estou todo arrebentado, está doendo muito. Quem sabe Paulo dizia para Silas: Silas, mas esse camarada sentou bem em cima do meu rins, mas é terrível, está doendo demais. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, olha o que é a pessoa ser direcionada com o Espírito Santo. Olha onde o Espírito Santo coloca nós às vezes, irmãos, em situações que nós não queremos estar. Mas lá na frente nós vamos entender o porquê. À meia-noite, eles estavam louvando a Deus. Quem sabe eles estavam louvando dessa forma: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Quem sabe eles estavam dizendo, louvando: ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente. Quem sabe, irmãos? Eles estavam lá adorando ao Senhor. A Bíblia diz, irmão, que houve um grande terremoto ali. Eu vou usar a palavra grande terremoto para algumas pessoas entenderem. Que ali, irmãos, abriu as prisões, houve um terremoto, as algemas caíram da mão deles, eles ficaram ali livres. E ali, irmão, eles saíram de dentro daquele cárcere, e também os outros presos. O carcereiro que estava responsável sabia que poderia morrer por causa disso, e não seria uma morte rápida, ele teria de se explicar, ele seria hostilizado, e ele pensou: vou tirar a minha vida. Quando ele pega a espada para tirar a sua vida, o crente que não tem maldade, que é cheio do Espírito Santo, se manifesta dizendo: não te faça nenhum mal, pois estamos todos nós aqui. Aleluia. Irmão, onde Deus leva o crente, onde Deus leva o cristão para salvar uma alma, o que Deus permite que o crente passe pelo Espírito Santo implode uma alma, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quando aquele carcereiro vê a situação naquele momento e fica tão convencido de que realmente Deus existe e é fiel, e pergunta para ele: o que tem eu de fazer para ser salvo? Aí, irmãos, também é manifesto o projeto de Deus na família. Eles respondem, Atos capítulo 16, versículo 31: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Deus tem um projeto com a sua casa. Deus tem um projeto com a sua família. Deus tem um trabalhar na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus. Então, meus queridos, está aqui a palavra sobre o Espírito Santo. Eu iria mais adiante, mas as horas é curta. Mas, queridos, eu digo para você: seja direcionado pelo Espírito Santo. Só para resumir, Daniel, por ser direcionado pelo Espírito Santo, ele foi lançado numa cova. Ou seja, Daniel sabia da cova, ele não abriu mão da cova. Eu digo para você, crente que é direcionado pelo Espírito Santo: não abra mão da sua cova. Pode ter leões sim, mas o Senhor está lá enviando um anjo para fechar a boca do leão. Não abra mão da sua cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, estou falando nomes babilônicos. Babilônico o nome deles. Foram lançados dentro da fornalha. Mas lá eles contemplou o quarto homem da fornalha. Não abra mão da sua fornalha, porque na sua fornalha Deus está. Talvez a sua cova represente a sua família, a sua casa. Talvez a sua fornalha represente o seu esposo, os seus filhos, que estão também nas drogas de repente. Mas não abra mão da sua fornalha. Deus vai se manifestar lá. Ele vai derrotar o diabo com a palavra, assim como ele derrotou, Jesus derrotou, Mateus 4. Mas vai te garantir a tua bênção, a tua vitória. Está aqui uma palavra que Deus colocou em meu coração para orientar você que é cristão. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.
Precisou do amigo, precisou do irmão. Procura o pastor Luiz Alves. Eu e a pastora Roseli Alves teremos o prazer de estar te atendendo. E quero mandar um abraço especial para todos os irmãos da nossa subcongregação na cidade de Birigui. Assembleia de Deus Ministério Poder de Cristo, que está localizada na Rua Ricardo Del Neri, número 106, também no Jardim Aeroporto. Que Deus abençoe. Lá a Avenida Ricardo Del Neri, né? Que Deus abençoe a todos. E aqui na cidade de Penápolis, na Rua Avenida Antônio Aniceto, 174, Jardim Aeroporto. O telefone para contato: 3653-4429. 3653-4429 ou 99782-1789. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por esse momento maravilhoso de eu estar aqui, falando a sua palavra às pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, e também nos assistindo. Senhor, que a tua graça, o teu poder, a tua unção, a direção do teu Espírito Santo, meu Pai, possa estar na vida de cada um, e que cada um venha entender, Senhor, que o teu Espírito Santo leva nós aonde devemos ir, não aonde nós queremos ir. E por conta disso, Pai, eu quero abençoar todos e os declarar todos abençoados pelo Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Até uma outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.